aí, que coisa bacana, voltei, hein? Tô ao vivo e tô empolgado, pastor Silas. Né, brother? Conversando com o pastor Silas Raul aí, sou fã desse camarada, pessoa pública, policial civil, influente na sociedade friburguense, cheio de virtudes aí, valores, e ele eternizou aí seus pensamentos, suas elacubrações, né? É isso mesmo? É assim que fala? Mais ou menos. É elacubração, é isso mesmo? Elucubrações. É por aí, né? Por aí o negócio dele. Suas filosofias, e pautado principalmente nas escrituras sagradas, nas leis de Deus, é um verdadeiro show de literatura. Eu gostei muito, sou suspeito de falar. Pastor Silas Raul, fala pra gente então em síntese aí, o que os leitores aí vão encontrar nesse livro, A Teologia da Prosperidade. Fala pra gente. Graças a Deus, meu irmão, graças a Deus, obrigado pela Eu oportunidade, uma alegria. Galera, é o seguinte, você não tem como ler a Bíblia, não tem como se aproximar do Deus da Bíblia, da tradição judaico-cristã, escrita aí no espaço de 600 anos ou 800 anos que temos a Bíblia, sem você falar no assunto dinheiro, riqueza financeira, palácios, a melhor seda, a melhor roupa, a melhor comida da terra, ouro e prata. A Bíblia toda toca nesse assunto dinheiro, o tempo todo, toca nesse assunto. Por isso o bispo Roberto fala dinheiro, um assunto extremamente espiritual. Agora, então isso culminou no que nós conhecemos hoje vulgarmente, popularmente, como teologia da prosperidade. Agora, o livro ele apresenta dois pontos do mesmo assunto. Ele apresenta, naturalmente, o extremo agressivo e indesejável, que não foi, nunca será o plano de Jesus para o ser humano, aonde chega a ser sugerido por vários pregadores mais agressivos da teologia da prosperidade, uma barganha, onde você vai dar um dinheiro e Deus vai te dar uma bênção, e aquela bênção vai vir porque você deu um dinheiro. E alguns pregadores da prosperidade, distorcendo completamente a mensagem bíblica, acabam solidificando, mumificando, engessando a palavra de Deus e a salvação misteriosa que existe em Jesus Cristo de Nazaré para uma barganha financeira da forma mais vil possível, e isso é uma coisa tão cotidiana no mundo atual que não preciso nem explicar, nem dar exemplos, né? Ao mesmo tempo, existe um outro extremo, onde alguns pregadores, alguns ensinadores da Bíblia, talvez fugindo desse estereótipo, fugindo desse extremo quase criminoso, né, digamos assim, quase antiético, que fere o coração de Deus, né? Fugindo disso, ele vai para um outro extremo, onde ele também ignora completamente as realidades bíblicas, os ensinos bíblicos sobre a relação do cristão com o dinheiro. Então note, de um lado você tem uma caricatura de ensino bíblico, onde o dinheiro é elevado à máxima potência e como se fosse um tipo de salvação, sendo o dinheiro, o carro, a casa, a mulher troféu ou o homem troféu, tudo do melhor, e aquilo seria a vitória em Cristo, vitória financeira. Fazendo uma ponderação, seria mais ou menos assim, pastor: quanto mais Bitcoin, quanto mais dólar, quanto mais euro, mais salvação e mais direitos no mundo espiritual, no reino de Deus. E não tem lógica. O problema, então, pelo que eu entendi, é o extremo, né? É o extremo. E do outro lado que o senhor está falando agora, seria a questão também da pobreza, da miserabilidade também que muita gente carrega ao olhar para Cristo. Eu queria que o senhor explicasse para a gente a respeito desses extremos aí, porque eu estou lendo o livro, e você vai ter acesso a esse livro, é realmente de pirar o cabeção, meu irmão. É de mexer com as emoções humanas e te faz muito bem. Explica isso pra gente, então, esses extremos aí. Note que o extremo que se inicia, que tem como fim o crente vitorioso, rico financeiramente, ele começou na Idade Média, lá nos castelos
europeus, onde a pregação de alguns teólogos começou a ensinar que o crente vai ser próspero. Começou lá, é bizarro. Triunfalismo. Exato, um troço assim doido, que o cara ia ser próspero porque ia trabalhar para Deus e Deus ia abençoar. Começou há trocentos anos atrás. Agora, o interessante, então, temos de um lado a caricatura do evangelho na teologia da prosperidade infernizada quer dizer, tornada um inferno, onde o crente entende que ele está salvo porque ele está rico. Se ele não tiver rico, ele não está salvo, tem alguma coisa errada, faltou fé e faltou dedicação. Tem que ter resultado. E em outro lado, você encontra um crente fugindo desse estereótipo, ignorando totalmente os ensinos do apóstolo Paulo, os ensinos mosaicos, que também são para nós em vários momentos, os ensinos de toda a Bíblia, toda a palavra de Deus falando sobre dinheiro. Então, essa via média, essa linha média, é o caminho mais equilibrado, mais difícil de ser alcançado, entretanto, é o que de fato vai trazer uma vida cristã equilibrada e produtiva. Veja só, é muito difícil você ser feliz se você não tiver com um arroz com feijão na barriga, se você não tiver com alimentação no prato, se você vê seus filhos passando fome, passando necessidade, doença. É muito difícil ser feliz, vamos combinar. Na escassez, né? É muito difícil se você não tiver um mínimo de sobrevivência, de dignidade. Ao mesmo tempo, se você for para um extremo e falar, se eu for rico eu vou ser feliz, também isso é um engano. Jesus Cristo fala claramente, a riqueza de um homem, a prosperidade de um homem não está nos bens que ele possui. E você pode lembrar de pessoas ricas que você conhece, que são profundamente infelizes. Todos nós conhecemos certas pessoas muito ricas e que são os seres humanos mais infelizes da Terra. Então o dinheiro realmente não traz felicidade, por um lado. Por outro lado, a pobreza também é muito difícil você ser feliz numa pobreza extrema. Então, dentro dessa via média, o Evangelho de Paulo vai nos orientar que existe um tipo de relação, sim, existe um tipo de consequência benéfica, sim, para o ser humano. Quando o apóstolo Paulo fala lá, aquele que plantou pouco, colherá pouco, aquele que plantou muito, colherá muito. É claro que ele está falando de dinheiro, porque naquele texto ali, ele está falando de ofertas dadas para a igreja. Então existe sim, em algum lugar da Bíblia, em algum processo, sem que você tire o texto do contexto, existe em algum momento, dentro de uma razoabilidade, existe um plantar e colher financeiro, sim, Deus abençoa, existe uma lei espiritual nesse negócio daí, mas não de forma idolátrica, não que a vitória de Cristo, entenda bem, Cristo é vitorioso, sim. Qual é a vitória de Cristo? Na cruz, preso com 3 pregos, 2 em cada braço, 1 na perna, e sofrendo ali, sofreu até a morte de cruz. Isso não tem nada de riqueza. Aí João e Pedro indo para o templo, às 3 horas da tarde. O cara para eles lá na porta do templo, e olha que naquele momento uma multidão seguia os discípulos de Jesus. Perfeito. Se eles quisessem encher o bolso, eles poderiam. Com certeza. Pessoas ricas seguiam Jesus, mas aí uma multidão ia, João e Pedro iam para o templo, aquele ser humano, coxo de nascença, fala, ei, eu quero uma esmola. E aí João e Pedro falam o quê? Prontamente, não temos nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E curou o homem. Veja bem que aqueles homens que eram próximos de Jesus não tinham dinheiro para dar a esmola. Então o Evangelho de Jesus não é direcionado à riqueza financeira. Sim. Isso é um engano. Perfeito. Uma ponderação importantíssima também, que na abertura do livro, na rádio, quando eu ganhei o livro de presente, na Friburgo FM,
Primeiro que eu fui pego como chamarisco, né? Eu vi essas moedas aqui, falei, será que é Bitcoin? Garoto. Será que tem investidores aqui na rádio? Nada contra, né? Nada contra. Isso aí, nada contra. Mas aí eu falei, poxa, a teologia da prosperidade. Vi o nome do pastor Silas, fiquei realmente intrigado com esse assunto. Mas quando eu abri o livro aqui, na orelhinha do livro aqui, a tradicional orelha do livro, eu vi algo, pode segurar aqui, pastor, eu vi algo impressionante que diz o seguinte: até para se fazer a obra de Deus, é importante que se pense no assunto dinheiro para que você consiga realizar algumas obras. E ali eu já comecei a perceber que o livro é realmente fora do comum, é um ponto fora da curva e muito contemporâneo, atemporal para esse momento. Pastor Silas, então falamos de dois extremos, o extremo da teologia da prosperidade, a loucura, e também a teologia da pobreza, né? Que é a miséria humana. Eu nunca pensei nessa expressão teologia da pobreza, mas você mandou bem, você foi feliz mas agora. Tem. É isso aí. O cara que, vamos falar, eu só vou ser salvo se eu for pobrezinho. Poxa. Porque não é bem assim. Não é bem assim. A palavra de Deus apresenta. Eu me lembrei aqui de um episódio simples que passou na minha vida, que aconteceu comigo, que eu vivi. Eu não estava num culto da prosperidade nem nada, mas eu vivi, eu posso dar testemunho disso, porque foi comigo. Eu era garotão na igreja, aí eu fazia uns sons assim, eu ia tocar em várias igrejas na época da Nova Vida lá no Rio, e eu fazia um louvorzão meio pop rock, assim, sabe? Sempre gostou, né? Sempre gostei, porque exatamente quando eu caí na pista, quando eu saí da igreja, eu fiquei bem roqueiro. Então quando eu voltei, o rock cristão me absorveu totalmente. Aí eu fazia um rock, aí eu fui chamado para fazer um som numa igreja, num subúrbio lá do Rio. Eu fui com 2, 3 amigos, cara, e cheguei lá, a gente fez um louvorzão, a gente pegou hinos clássicos e botou uma distorção na guitarra. A Deus toda a glória, a Deus toda a cara. E foi, meu irmão, foi mó barato. Quem não se arrependeu dos pecados pelo amor de Jesus, se arrependeu pelo medo do inferno. Né? Pelo som também. Pelo som, cara. Pesadão. Foi maravilhoso. Aí quando, a dado momento, uma corda quebrou outra corda, porque eu comecei a bater naquele troço, parece que tá com raiva do diabo. Bati, cara. Aí eu virei pro irmãozinho, pro diácono, eu falei, meu irmão, arruma outra guitarrinha aí que não vai dar pra eu trocar agora, e eu ainda tenho uns 2 rock pra mandar. Aí o cara falou, não, meu irmão, não, meu irmão, me arruma uma guitarra. Quando eu vi a guitarra da igreja, cara, no meio do louvor, a galera ali na frente, cara, já aceitando a Jesus, cara, quando eu vi a guitarra da igreja, eu que sou roqueiro, meu irmão, meu coração se encheu de misericórdia, de compaixão, de amor, cara, por aquela igreja, porque a guitarra era uma sucata, meu irmão. O troço era muito ruim mesmo, muito ruim. Nem o diabo queria aquele negócio. O negócio é muito ruim. Cara, eu falei, meu irmão, essa aí é a guitarra da igreja, essa guitarra que você... Aí o pai encostei a guitarra, cara, e fiquei fazendo som, cara. Eu terminei o culto com aquelas 4 cordas resistentes ali que o Espírito Santo deu, manteve ali, o maior rock and roll, a galera aceitou Jesus. Escuta que interessante. Já era uma experiência. Olha, experiência da teologia da prosperidade, do conteúdo bíblico da teologia da prosperidade, pode sem crer. Exagero. Terminou aquele culto, toda honra a Deus, toda glória a Deus. Cara, eu chamei o pastor lá e falei, meu irmão, olha só, essa guitarra aí é para a obra de Deus. Cara, meu irmão, era uma guitarra que meu pai tinha me dado. Você deu de presente para a igreja. Guitarra caríssima, brother. Guitarra caríssima. Meu irmão, meu pai tinha me dado aquela guitarra para eu fazer o som de Jesus, para eu fazer o rock de Jesus. Pode crer. Meu pai era pastor caretão, metodista wesleyano, mas ele aceitava o meu rock. Então a guitarra tinha um valor sentimental também. Tinha um valor sentimental e financeiro. Era de alto nível a guitarra. E eu dei aquela guitarra. O que eu tinha. Se eu tivesse dinheiro no bolso, eu tinha. Mas não tinha dinheiro. Aí, cara, dei aquela guitarra. Que experiência. Aí cheguei em casa, era sábado à noite, cara. Aí meu pai olhou pra mim e falou assim, aí, vem cá, cadê a guitarra? Eu falei, não, pai, eu tô meio cansado. Aí deitei. Falei, cadê a guitarra, rapaz? Cadê a guitarra que eu te dei? Pode crer. Eu falei, pai, pô. Contou a história pra ele. Os caras lá, cara, não tinha guitarra. Deixei. Que bacana, hein? Aí, cara, escuta só, meu pai era corretor de imóveis. Aí adormeci, meu pai ficou quieto, não falou nada, ficou meio assim, né, cara?
Meu irmão, dia seguinte, domingo, acordei tarde, né? Que eu tinha chegado tarde, 9, 10 horas da manhã, acordei. Atendi o telefone, um cara falando italiano. O nome do meu pai era Rames. Oh, Rames. Eu falei, que Rames? O que, rapaz? Pau, aí desliguei. Aí de novo, ô pai, tem um cara falando italiano aqui, quero falar com o senhor. Meu pai pegou. Rapaz, meu irmão, sabe o que aconteceu? O cara era um cliente do meu pai, um italiano, que estava na Itália, estava em Roma, ganhou uma herança. Que bacana. E ligou para o meu pai e falou, Rames, você compra um apartamento aí para mim, compra o que você quiser que eu vou investir esse dinheiro. Estou transferindo o sinal segunda-feira. No Rio de Janeiro. No Rio. E esse cara estava na Itália. Pode crer, entendi. Aí, quando foi segunda-feira de manhã, meu pai me acordou, falou, vem cá, vamos ali comigo. Entrou na loja, o nome da loja era Giannini. Ela ficava na Barata Ribeiro. Que é uma grande marca de instrumento. Ficava na Copacabana, entre Barata Ribeiro e, entre Paula Freitas e República. Ali em Copacabana. Cara, a gente entrou, meu irmão, ele me deu uma guitarra duas vezes o valor daquela. 2 vezes o valor daquela. Sensacional. E aí, veja só, anos depois, glória a Deus. Eu acabei entendendo que houve ali uma semeadura. Semente. O que Paulo fala, aquele que plantou pouco, colherá pouco, o que plantou muito, colherá muito. É claro que isso também vale para obras de amor. Lógico. É claro que quando você pratica uma obra de amor ao próximo, o Evangelho de Cristo é muito mais do que uma filosofia tântrica ou mântrica que você vai guardar aquilo no seu coração. Você recebe a palavra, ela limpa você, transforma você e aquele resultado vai se externar em um ato de amor, de boa obra ao próximo. Não é metafísico, é ao próximo, ao outro ser humano. Mas também vale para o dinheiro, também vale para a oferta alçada no altar de Deus. Deus retribui, sim. Temos essa fé. Não é uma barganha, mas isso acontece. Então o livro, ele procura traçar uma linha média, uma via média, como John Wesley falava, entre o extremo do absurdo, de limitar a obra de Deus a uma barganha onde o crente vai lá para dar oferta, para receber dinheiro e passa a entender que aquilo é a salvação. Se ele tiver com dinheiro, ele está abençoado, se não tiver, ele não está. E o extremo também de retirar a questão de dízimos e ofertas, de finanças da Bíblia, como se não fosse um assunto espiritual. É um assunto espiritual. Tem que ser falado e pensado. Tem que ser pensado com maturidade, com sabedoria, sempre com todos os mandamentos se resumem em um só, né? Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, essa relação do crente com o dinheiro não pode extrapolar esse mandamento supremo de Jesus. Se não tem amor ao próximo, tem alguma coisa errada. Se não tem amor a si mesmo, aos seus, à sua família, tem alguma coisa errada. Se Deus não está soberanamente entronizado nessa relação do crente com o dinheiro, eu conheci um homem rico em Friburgo, que ele falou assim, olha, eu quero que você vá comigo num culto, que eu vou fazer uma oferta maravilhosa para a igreja, e você vai me levar, qual igreja você acha que eu devo ofertar? Eu falei, não, por que em especial? Ele falou, não, porque eu ganhei muito dinheiro nesse mês, e eu estou impressionado, e esse dinheiro só pode ser para uma coisa. Eu falei, tem um projeto? Ele falou, não, só pode ser para abençoar a obra de Deus e um irmão que esteja precisando, só pode ser, não pode ter outro motivo. Que legal, hein? Cara, eu fiquei chocado com a declaração daquele homem rico. Uau, parabéns, glória a Deus. Ele entendeu, bonito, né? Ele entendeu a teologia da prosperidade. Ô Silas, eu quero te agradecer mais uma vez, de verdade, é uma honra estar entrevistando uma pessoa que é próspera, né? Porque eu te considero uma referência para nós comunicadores, pregadores do Evangelho, que vem depois de você, né? Você veio abrindo os caminhos aí. Eu me lembro de ligar a televisão e ver você bradando, como dizem, né? Como dizem os nossos amigos aí pentecostais, você bradando lá com uma camisa preta, na madrugada nas praças, pregando o Evangelho, e você é uma referência. Eu volto à sua profissão muito digna de policial civil,
no trato com as pessoas. Eu escuto mulheres, tiazinhas aí que me param na rua, e aí, você falou que vai entrevistar o Silas, quando que vai ser? Vejo mães também novas, jovens, enfim, você tem um público muito vasto, é pai de família, né? É pai de família, e o seu livro traz uma explicativa maravilhosa de que salvação não é vendida, salvação foi conquistada por Jesus. A maior riqueza que nós temos é a salvação, é a mensagem da cruz, a mensagem mais linda, e você não faz acepção de pessoas quando fala do assunto de salvação nesse livro. Eu entendo que você diz que tanto o morador de rua, né, o andarilho, como o sheik, né, o sheik lá da Arábia, para Cristo no Evangelho tem o mesmo valor. Então, esse espírito de prosperidade que é transmitido nesse livro, a verdadeira essência do cristianismo, tem que ser exaltado, e eu te agradeço de coração pelo privilégio de estar te entrevistando. Faça os seus agradecimentos e ofereça esse livro também para que as pessoas na internet, nas nossas redes sociais, possam alcançar esse presente. Alegria, meu irmão, um privilégio todo meu, muito obrigado por me chamar. É um prazer enorme quando eu posso divulgar essa obra. Eu agora iniciei um novo projeto, um novo processo, né? Eu estou estudando uma faculdade de nutrição. E ao fim dela, o meu projeto, eu já comecei a arrecadar material. Eu vou fazer uma obra que fala sobre a nutrição nos dias da Bíblia. Que legal, como, por exemplo, Daniel, que foi nutrido de forma diferente. Aqueles alimentos que os anjos comiam, não é? Comeu o pão dos anjos e andou 40 dias, né? O profeta ia morrer. Então a Bíblia tem também um tratamento sobre alimentação. Esse é um novo projeto. Eu agradeço a oportunidade. Você que tem interesse em pegar esse livro daqui, botar na mão e ler, mas não é para deixar em cima da cabeceira, para encher de poeira e traça não, hein? Aí, é para ler a parada, falou? Rapaz, tem crente que ainda bota a Bíblia, abre lá no Salmo 91, pega rinite, pega alergia, pega tudo que enche de poeira, não resolve. Tem que ler. Se você quiser esse livro para você ler, vai ser um prazer ofertar a você esse livro de graça e pela graça de Deus, né? Eu diria Max Klein, gostava lá aí. De graça e para graça. Outro amigo do rock, né? Não é isso? De graça e pela... Aquele é o mestre do Saudade rock. Dele. Fera. E aí, cara, você entra em contato aqui com o nosso brother Mente de Campeão, exatamente. Vinícius Brother. Faz um comentário aí, ó, eu assisti a entrevista, o bate-papo, gostei, que eu vou fazer esse livro chegar até você. Isso aí. Galera, continue na força e na paz e na fé de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, que é poderoso para te fazer rico na sua alma, na sua vida, na sua salvação. Perfeito. Vitória na guerra, mais um bate-papo finalizado aqui. Eu conversei com ele, pastor Silas Raal, rock and roll. Tamo junto e misturado, mente de campeão. Mente de campeão. Valeu, gente. Eu vou, mas eu volto, hein?